Muitos cristãos conheceram histórias sobre a relação supostamente negativa de Jesus para com a religião judaica. Um equívoco lamentável que só ajudou a alimentar a aversão aos judeus ao longo dos séculos. Jesus falou contra os abusos da religião, mas não contra a própria religião. Afinal, ele foi o fundador dela. De fato, os relatos dos evangelhos sobre a sua vida e ministério mostram que Jesus era um judeu fiel, totalmente imerso na cultura judaica, desde o momento de seu nascimento até a última semana de sua vida aqui na Terra. Como todo judeu fiel no primeiro século, Jesus estava sujeito à lei de Moisés. Criado em um lar de pais judeus fiéis, ele apreciava plenamente sua rica herança terrena enraizada na providência. Ele sabia que Deus havia inspirado Moisés a escrever essas leis com o objetivo de criar uma sociedade que refletisse sua vontade e servisse de farol para as nações. Nesta semana examinaremos mais algumas leis que o próprio Jesus cumpriu. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. João 5, 46. MCast. Se você quiser pular os secados de abertura e ir direto para o tema, vá até a casa dos 10 minutos. Você está ouvindo MCast, o podcast das lições da Bíblia. Eu sou o cobrador de impostos de São Gonçalo, Minas Gerais. Juntar dinheiro para reformar o templo é a minha prioridade. Eu sou o coelho da Páscoa de Pouso Alegre. Mas naquela época existia coelho da Páscoa? Eu sou o atirador de pedras aqui de Pouso Alegre. Daquela distância eu não ia errar aquela mulher nunca. E eu sou aquele que pulou a janela. Até hoje perguntam de mim. É mesmo. E esse é o procurando até hoje, né, Paulo? Opa. E esse é o MCast 49 com o título Cristo e a Lei de Moisés, lição número 2, segundo trimestre de 2014. Pra você que tá chegando agora no MCast, eu já tô cansado de dizer isso, o MCast é uma conversa informal, né, gente? Fala alguém, eu tô cansado de falar o que é o MCast. O que é o MCast? Eu tô cansado, eu ainda cobrei de você pra falar isso, né? É você que falava, então. Fala aí. Eu não sei o que é também não, pode falar aí. Então vamos lá, então. Ninguém sabe o que é o MCast. MCast é um negócio esquisito que nós inventamos aqui pra nós discutirmos as lições da escola sabatina. O que é lições da escola sabatina? O que é escola sabatina, Luiz? Boa pergunta, e aí? Eu perguntei primeiro. Escola Sabatina é um grupo de estudos que nós temos na igreja que estuda a Bíblia. Cada trimestre nós tratamos a respeito de um tema. E o tema deste trimestre é Cristo e a sua lei. Vocês nos próximos 13 MCasts aí, vocês vão estar por dentro a respeito de Jesus e sua lei. No MCast 48, MCast passado aí, está dizendo aí a respeito de algumas leis do Antigo Testamento e de algumas leis que se referem na Bíblia. E esse vem falando exclusivamente a respeito de como Jesus tratava a lei, se relacionava com a lei. Como que eu faço pra ter acesso ao MCast? Como é que eu faço? Se eu não quiser ouvir aqui, quiser ouvir no meu carro, como que eu faço? Agora eu consigo gravar? Como é que é isso? Agora vem a parte boa, hein? Você pode ter acesso no MCast através do site www.mcast.com.br. Lá você encontra todos os MCasts lançados até hoje. E você também pode baixar o MCast pelo site do Daniel Locutor, que é daniellocutor.com.br. Lá você, ouvinte, que vai fazer o download do Informativo Mundial das Missões, aproveita e dá uma passadinha pelo MCast, faça o download e, acima de tudo, compartilhe o MCast, né, Paulão? Opa! E também temos a nossa fanpage no Facebook, né? Que é o www.facebook.com/mcastp. Lá também colocamos nossos podcasts, os nossos últimos lançamentos também estão saindo por lá também. Aproveite e dê aquela curtidinha na nossa fanpage também e ajude a promover o MCast para os seus amigos. E aí, Dalmo, será que nós temos e-mail essa semana? Temos sim, hein? Adivinha, pessoal, quem foi a primeira pessoa que escreveu e-mail pra gente? Quem foi? Eu não sabia também quem foi, eu não sei. Quem foi? Eu não sei, eu tô por fora. Recebemos aqui um e-mail relacionado ao MCast da semana passada, e-mail de Roberto Conceição Pereira.
Roberto Conceição Pereira. Esse cara, ele tá com uma fotinha aqui, gente, ele parece o Pastor Bulhão segurando a Bíblia, sabia? Roberto Conceição Pereira, pra quem não conhece, mais conhecido como Beto Cooper. Opa, o famoso Beto Cooper. Beto Cooper. E o Beto Cooper escreveu e-mail pra nós dizendo o seguinte... Olha só o que o Beto escreveu. Testando. Tá funcionando? Ele mandou um e-mail só pra ver se o e-mail nosso é válido mesmo, hein, gente? O Beto Cooper diz o seguinte, ó. Olá, pessoa. Brincadeira à parte. Pra mim é uma satisfação imensa participar aqui com vocês por este e-mail. Como é do saber de vocês, eu curto muito o MCast. E sempre torci e orei pelo retorno dele. Estou muito feliz com o trabalho de vocês e a equipe MCast está de nota 10. Está de parabéns. Bom ao máximo. Que Deus seja sempre louvado pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. Já ia me esquecendo. Tenho uma pergunta pra fazer. Ó a pergunta que o Beto fez, hein? Qual que é a idade do senhor Gremelindo? Porque ele parece ser um velho bem chato e xarope. Qual que é a idade do senhor Gremelindo, hein? Isso é uma incógnita. Pra que você quer saber a minha idade? Isso não interessa. Só interessa saber, igual fala lá no JA, de todas as idades, os eternos jovens. Interessa que eu vou ser eterno jovem. Sabe por quê? Porque eu sou muito religioso e eu vou ser salvo, eu faço tudo certinho. Eu posso dizer que eu sou mais religioso que todo mundo aqui, inclusive você, Beto Cooper. Eu, hein? Tem que ter nome bíblico. Já disse, bíblico. Vocês não sabem ainda, mas meu nome é bíblico, sabia? Um dia eu vou revelar isso. Tchau pra todo mundo. Hashtag Gremelindo partiu. Então, gente, esse aí é o e-mail do Beto Cooper. Você também pode fazer como Beto Cooper, não é mesmo, Everton? Isto, você pode mandar um e-mail para nós através do contato mcast@gmail.com. E não tem BR. Porque o pessoal às vezes vai mandar e-mail pro Gmail e põe BR e aí não aceita. Aí não tem BR. Não tem BR, hein? Então qual que é o e-mail mesmo, Everton? Contato mcast@gmail.com sem BR. Manda um e-mail pra gente, dê sua sugestão, sua crítica, seu joinha, seu abraço. Manda um abraço pra mamãe, pro papai, pro titio, pro cachorrinho, pro Rex, pra Foinha, pra quem você quiser. Você está com total liberdade. É isso aí. É isso aí, pessoal. MCast 49, vamos então para o estudo. Estamos estudando Cristo e sua lei. Oh, how I love your law. I meditate on it day and night. Your nearness is all I want, and your arms around me holding tight. É isso aí, galerinha do MCast, começando mais um MCast número 49, da lição número 2, com o título Cristo e a Lei de Moisés. Como já foi lido ali no começo, se de fato nós crêssemos em Moisés, nós também creríamos em Jesus. Será que esses versículos servem só pra gente ou serviu também para o povo judeu no Antigo Testamento? No MCast passado nós conversamos um pouco a respeito sobre as leis do Antigo Testamento e como que essas leis apontavam praticamente todas elas para Jesus. E na semana nós vamos ver que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele guardou as leis. E guardou as leis dos judeus, hein, galera? Jesus seguiu a lei de Moisés, só que nós temos que ver que foi o próprio Jesus que deu as leis para Moisés. Exatamente, cara. Correto? Correto. Jesus deu as leis para Moisés e ele seguiu e cumpriu as leis para dar o exemplo para o povo, né? Você sabe o que eu tava prestando atenção esses dias? Esses guardas de trânsito aí que, né, estão aí para orientar a gente sobre
as leis de trânsito, né, que vem multar a gente também. Esse dia eu vi um guarda de trânsito parado no semáforo, eu vi uma reportagem na TV sobre isso também. O cara tava sem cinto de segurança. E não foi o caso de Jesus. Jesus usava o cinto de segurança para dar exemplo para nós sobre as leis. Ô Luiz, interessante dessa história aí é que imagina se esse guarda que tá sem o cinto de segurança, ele pedisse para você usar o cinto. A primeira coisa que você ia fazer, o que é? Ué, mas você mesmo não tá usando o cinto, cara. Você mesmo não cumpre a lei falar. E você tá pedindo pra mim, né? O que o guarda ia falar? O guarda ia te multar, né? Ia falar assim, não, mas eu posso. Eu sou guarda. E tem outra coisa também, Dal. Também Jesus, por ele ser o criador da lei também, por ele ser o fundador da lei, ele tinha autoridade. Se ele quisesse burlar alguma lei, ele podia burlar aquela lei. Esses dias atrás... Esses dias não, algum tempo atrás, foi no seu casamento mesmo, Dal. Quando nós fomos no seu casamento. Nós fomos em São Gonçalo, né? Em São Gonçalo, se alguém for lá, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Lá já não era como era antes. As ruas mudaram tudo a direção. As que era contramão não é mais. As que era contramão agora não é. E o que aconteceu? Nós fomos com um amigo nosso, né? Nós tínhamos acabado de sair do casamento do Dalmo, estava indo pra casa, né? E nós começamos a nos perder na cidade, porque uma rua que nós queríamos sair num ponto da cidade que não tinha como, porque a rua que ia pra lá, o que acontecia? Ela era contramão, e não era antes, aí passou a ser a contramão. Aí te andou, aí por fim, né, nós já estávamos já quase meia hora andando naquele centro ali, todo confuso. E o amigo nosso que estava na direção, ele era policial, né? Aí ele foi entrando numa rua assim, aí ele olhou assim, nossa, é contramão, não posso por aqui. Eu falei assim, né, eu já estava estressado no momento, eu falei assim, quer saber? Se é policial mesmo, você pode, entrei. Aí ele entrou, aí chegamos no local. Tipo assim, Jesus, ele tinha essa autoridade para poder fazer isso, né? Mas ele cumpriu fielmente a lei para nos dar exemplo que os judeus daquela época deveriam cumprir também. Uma coisa legal que a gente pode colocar é a seguinte: o que Cristo fez? Cristo colocou uma lei e ele seguiu essa lei, né? Por que ele fez isso? Ele colocou assim, eu fiz, então quer dizer, a mesma coisa que eu sigo, para não escandalizar os outros, a mesma coisa seríamos nós. Por que pra nós é tão difícil seguir a lei, entendeu? Se Jesus, ele guardava normalmente, facilmente, sem problema nenhum. Pra nós, hoje, nos dias de hoje, é difícil. Qual é a motivação nossa hoje pra poder conseguir realmente seguir a lei? Qual que é a motivação? Exatamente. Qual que é a motivação? A motivação é Cristo, né? É Jesus, né? Exato. Se Jesus cumpriu a lei, ele estava mostrando ali que ele está cumprindo porque isso é o melhor a se fazer. Se foi ele que deu a lei a Moisés, porque a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. E se foi Deus que deu a lei a Moisés, Deus está dizendo assim, olha, eu estou dando a lei para Moisés porque isso é o melhor para o ser humano. É como se fosse aquele manual de instruções, né? Eu estou te dando a lei para você seguir e você siga e você será feliz. E aí os seres humanos ali poderiam ter questionado, né? Mas espera aí, esse é Jesus, ele não precisa fazer isso. Tanto que a gente vai ver mais pra frente que a respeito quando Jesus pagou impostos, Jesus fez essa pergunta, mas espera aí, todas as leis servem para Cristo. E os judeus foram lá, cobraram os impostos do templo. E aí tava lá o judeu cobrando impostos do templo, Jesus chega e pergunta para Pedro, mas eu deveria pagar imposto? Basicamente foi isso, eu deveria pagar o imposto porque o templo aponta para quê? Aponta para Jesus. Então assim, o dono do templo não poderia pagar o imposto, mas Jesus foi lá e disse o seguinte, Pedro, vai lá, lança o teu anzol, você vai pescar um peixe e lá no peixe vai ter uma moeda. Na boca do peixe vai ter uma moeda. E essa moeda você vai dar aos judeus lá que estão cobrando os impostos do templo e vai pagar o imposto tanto para mim quanto para você. Ou seja, Jesus não precisava fazer isso, mas que para muitos não ficassem escandalizados, ele fez. Então, mas aí a pergunta que fica, porque assim, nos dias de hoje, parece que nós cristãos, nós nos recusamos a seguir o estilo de vida igual de Cristo, que era guardar a lei. Você pode ver que muitos cristãos não seguem. Por exemplo, que nem já conversou anteriormente, que nós vamos conversar futuramente também de que lei que foi abolida, de qual lei que não foi, por quê, né? Mas as pessoas não gostam de seguir a lei, né? Então,
Que as pessoas querem, isso até histórias assim, por exemplo, um guarda da CET, que aqui é o guarda de trânsito aqui de São Paulo, ele dirigindo o carro e com a outra mão no telefone, entendeu? E dirigindo aí, por exemplo, se ele visse eu fazendo isso, com certeza depois de uns 15, 20 dias aparecia a notificação de multa, né? Agora pergunta se vai ter alguma notificação de multa pra ele. Nenhuma, né, cara? Então quer dizer, ele tá ali, ele cumpre a lei nas outras pessoas, com ele mesmo ele não faz. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Como que Jesus cumpriu a lei? Nós vemos aí que no Antigo Testamento Deus ele estabeleceu uma aliança com Abraão, dizendo que Abraão seria o pai de muitas nações. E quando que Deus fez essa aliança, Abraão já tinha 99 anos. E Abraão já era pai de Ismael, somente alguns anos antes. Só que Abraão ele não tinha ainda visto o nascimento de Isaac, certo? E Abraão poderia pensar, mas espera aí, eu vou ser pai de muitas nações, sendo que o filho prometido de Deus ainda não veio. E aconteceu que o filho que Deus prometeu havia nascido, certo? E Abraão poderia pensar assim, como que eu vou ser pai de muitas nações, sendo que o filho que o Senhor, Deus, prometeu ainda não nasceu. E Deus chega para Abraão e fala assim, ó, é o seguinte, quando que o seu filho, que eu prometi nascer, quando que Isaac nascer, você vai circuncidar Isaac ao 8º dia, certo? E a partir daquele dia, todo primogênito que nascer em Israel terá que ser circuncidado. Que esse seria um sinal tão importante para o povo judeu, que ia provar e mostrar a aliança que Deus havia feito com Abraão. E aí chega Jesus. Jesus precisava ser circuncidado? Eis a questão, né? Mas o que é circuncidar, então? Diz aí, Everton, o que é circuncidar? Pessoal, a circuncisão que eu achei interessante desde quando eu passei a conhecer essa história de circuncisão, eu achei interessante, mas bizarro também, né? Porque nós homens prezamos muito pela virilidade, né? E você mexer e a circuncisão mexe com a virilidade do homem, na verdade, né? Porque o que era a circuncisão naquela época? Naquela época, os homens, todas as pessoas daquela época, da família de Abraão, tiveram circuncidado, né? Inclusive Abraão, com 98 anos. E a circuncisão consiste em você o quê? Em você cortar uma parte do prepúcio, né? Uhum. Que é aquela camada que encobre o pênis. Imagina só numa época que pelo menos eu não conheço os meios anestésicos daquela época, você mexer numa parte tão sensível do homem, né? E os meios cortantes. E os meios cortantes. Teve uma vez, pessoal, eu vi um vídeo, foi na internet mesmo, já faz uns anos já, sabe? Naquela época a internet ela era discada praticamente, banda larga quase não tinha. E eu vi uma circuncisão que foi gravada e colocada lá, que foi uma coisa bizarra, né? Tinha um monte de pessoas junto, em volta, aí era uma criança que ia circuncidar, não era uma criança nova ainda, e eles pegaram, colocaram a criança lá, os pais segurando a criança, um rapaz esticou o prepúcio da criança e a outra pegou um facão e já deu uma facãozada. Imagina, foi literalmente isso. E pra mim, naquela época, foi chocante de ver aquilo lá, né? Mas eu não estou... Tem que ser bom de pontaria, né? Porque se for um pouquinho mais pra esquerda ou pra direita, já era, né? Pessoal, mas assim, eu não sei se naquela época era assim, ou qual era o motivo que estava sendo assim naquela hora, né? Mas o que eu achei mais interessante é que naquela época de Cristo, dos judeus, as crianças eram circuncidadas no 8º dia, né? E era um sinal tão importante que esse dia poderia cair no sábado, que a criança mesmo assim era circuncidada naquele dia, mesmo se caísse no sábado. Esse tempo atrás, a Jaque pesquisando sobre o assunto, né, e ela veio comentar comigo ontem, eu até lembrei, ela comentou comigo, aí eu relembrei que ela tinha comentado que ela havia pesquisado sobre a circuncisão uns tempos atrás, e do motivo porque a criança tinha de ser circuncidada no 8º dia, e tem uma explicação científica para isso, né, uma explicação científica para isso que eu achei muito interessante. Por quê? Porque no 8º dia do nascimento da criança, depois que ela nasce, no 8º
8º dia é o dia que os agentes do corpo dela de coagulação estão mais fortes. Então, se ela quando circuncidasse, ela conseguia, vamos dizer assim, a cicatrização da criança ia ser muito mais rápido do que se fosse no 7º dia ou no 9º dia. Olha. E eu achei muito interessante quando ela já comentou isso comigo, né? E a gente vê que Deus já sabe tudo desde o começo, né, cara? Com certeza. Agora você imagina... Vai. Pode ir. Não, você imagina, a gente tá falando de uma criança com 8 dias. Mas e Abraão com 98 anos de idade? Nossa, aposto que ele sofreu demais, né, Luiz? Não, mas só que você tem que ver que não Estão foi só imaginando Abraão. todo aquele povo. Não, mas não foi só Abraão, foi Abraão e toda a tribo dele lá. Todo aquele povo. Cara, imagina... Sabe, eu acho que foi uma coisa dolorida, sabe por que eu imagino isso? Porque quando nós abrimos a Bíblia no Antigo Testamento, nós vemos a história lá de Siquém. Você lembra da história de Siquém? Que o filho do rei vai lá e estupra lá a filha de Jacó, aí o rei vai lá conversar com Jacó, aí Jacó propõe que todo mundo do reino dele lá deveria se circuncidar. E eles, né, querendo unir a Jacó, que era uma tribo já forte na época, eles foram lá circuncidaram. E eles ficaram prostrados, né, praticamente prostrados por causa da circuncisão. Aí os filhos de Jacó foram lá e mataram eles, né? Aí você vê que não era uma coisa assim, eu vou lá, corto, você vai andando normal, não, era uma coisa assim que eu imagino que era dolorida pra época, né, e o período de cicatrização demorava um pouco mais, principalmente para pessoas adultas já, que esse fator de coagulação já não estava tão ativo como uma criança de 8 dias, né. Imagina ali Os filhos de Jacó aproveitaram essa né, fraqueza, né, eles ficaram febris, né, cara? Com certeza. E outra coisa ainda, e que eu acho muito interessante da circuncisão. A circuncisão, naquela época, era um sinal divino, né? Que hoje já não é um sinal divino mais. Hoje não tem já esse significado mais, né? Não tem mais significado para nós. Mas que hoje, se você pesquisar, hoje, principalmente para os casais, né, casados, hoje o homem é altamente recomendado a circuncisão. Por quê? Porque quando um homem é circuncidado, diminui grandemente a possibilidade de uma mulher ter um câncer de colo de útero. Olha como é que bênção, né? As coisas, até hoje, as coisas de Deus tem Israel, né? Isto. O menor índice de câncer de colo de útero é em Israel. Por causa da circuncisão, né? Mesmo. Olha só que interessante. A circuncisão na época de Abraão mostrava ali que quem era circuncidado estava fazendo parte da aliança. E Jesus, quando veio, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24, lá está escrito assim, ó: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual ele tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, né? Como está escrito na lei, que todo primogênito do sexo masculino, ele será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo também com aquilo que está escrito na lei, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ou seja, nessa época, completando o 8º dia, Maria e José deram nome para Jesus, levaram Jesus no templo e também estabeleceu ali a circuncisão em Jesus, mostrando que Jesus, a partir daquele momento, Jesus também estava fazendo parte da aliança de Abraão. Certo, galera? Certo. Ok. Nós abrimos em Levíticos 12, Lucas 2 está se referindo a esta lei. Diz aqui, né? Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ela estará imunda 7 dias. No 8º dia se circuncidará o menino. Depois disso ela esperará mais 33 dias para se purificar. No final disso, ela comparecerá com um sacrifício, que será um cordeiro de 1 ano para o holocausto. O sacerdote vai fazer o sacrifício. Mas se a pessoa for pobre e suas posses não permitirem um cordeiro, então tomará 2 rolas e 2 pombinhos e oferecerá no local. Os pais de Jesus eram pobres e ofereceram essas passarinhos. Então vê que eles cumpriram essa lei, eles eram judeus praticantes e religiosos. Maria e José, como está no texto aqui, eles cumpriram meticulosamente as obrigações da lei mosaica e garantiram que o Filho de Deus levasse a marca da aliança.
As marcas da aliança. As marcas da aliança. Se Jesus não tivesse passado pela circuncisão, Jesus não iria fazer parte da aliança. Imagina Jesus começando... Imagina quando Jesus entra em Jerusalém e os judeus poderiam falar o quê? Não, pera aí, esse não pode ser o Messias por causa que... Ele é incircunciso. Isso, ele não pode ser o Messias porque ele é incircunciso. E aí ele não vai poder nos libertar. Então Jesus cumpriu a lei para mostrar para os judeus que ele viria de acordo com a lei que ele mesmo estabeleceu. E que ele realmente era o Messias prometido para libertar o povo, né? E tem uma coisa muito legal aí também nessa história, né? Nós temos que lembrar que Jesus, ele foi o primogênito de Maria, de José, né? E na tradição judaica, nós vemos o quê? Que todo primogênito era dedicado ao Senhor. Todo primogênito, igual tá lá em Êxodo, né? Exato. Vamos ler um pouquinho de Êxodo aqui, ó. Capítulo 13, versículo 2. Diz o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. E se você pegar e ler lá no versículo 12, tá escrito também: separe para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Ou seja, o primogênito era circuncidado, consagrado exclusivamente a Deus, provando ali a aliança que Deus havia feito com Abraão, né? Certo, galerinha? Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Festas judaicas, galera. A Páscoa tá chegando aí. Será se a Páscoa hoje em dia é uma festa igual antigamente ou é um pouquinho diferente? Vou falar nisso. Hoje tem coelho, ovo. Tem coelho que bota ovo. É, isso que eu nunca entendi também. Por que o coelho bota ovo? Nossa. Será que a Páscoa de hoje tem a ver com a Páscoa da Bíblia? Vamos ver, né? Isso, outra coisa. Se Jesus cumpriu a lei, quer dizer então que Jesus foi lá e comprou o ovo de Páscoa? Não, pode ser. Será? Será que foi Deus que criou o... Será que foi Deus que criou o coelho que bota ovo? Né? Que Deus tem poder pra criar, né? Agora a grande pergunta: que tamanho será que era o ovo de Páscoa de Jesus? 24, 28? Levando em conta que ele levou 2 pombinhas ou 2 rolinhas, né? No sacrifício lá no templo. Era um ovo minúsculo, né, cara? Devia ser aqueles ovinhos menor do que Kinder Ovo, né? ou aquele ovo grandão, mas aquele que tem gosto de sabão, como diz a filha do irmãozinho aqui da igreja. Esse tem gosto de sabão, pai. Vamos lá. Falando um pouquinho a respeito da Páscoa aí, de antigamente, a Páscoa que basicamente apontava para o Messias também, né? Tudo aponta para Jesus. Que a Páscoa, a gente tem que lembrar que a Páscoa, qual era o significado realmente da Páscoa? A Páscoa, os judeus comemoravam a libertação da escravidão do Egito, né? Desde aquela época, quando o anjo da morte passou lá, eles pintaram os obrais das portas com sangue do cordeiro, né? E temos que lembrar que a palavra Páscoa, ela significa passar por cima, né? Ou seja, não atingir o povo israelita, né? Não matar. Exatamente. Então era o que? Um sinal, o anjo tinha, porque ele ia passar por ali e não mataria os filhos de Israel. Exatamente. E quando... E nisso, os judeus passaram a comemorar a Páscoa, porque eles lembravam de tudo aquilo que havia ocorrido no Egito, né? Certo? Correto. Ok. E lá em João capítulo 5, versículo 1, tá escrito lá: havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Que festa era essa? A própria Páscoa. A Páscoa que estava sendo comemorada ali. E também nós vemos que na vida de Jesus, nós, tanto Lucas capítulo 2, versículo 41 até o 43, João capítulo 2, Mateus capítulo 26, nós vemos que Jesus, ele frequentava essas festas judaicas. Jesus participou da Páscoa. Jesus celebrava a Páscoa, né? Eu imagino, pessoal, eu nunca participei da Páscoa judaica, porque eu nunca fui para Israel, nem sei se eles comemoram hoje, sinceramente eu não sei, mas deve ter pessoas que comemoram a Páscoa lá hoje. Mas naquela época de Cristo, na época de Moisés, eu acredito que eles comemoravam a Páscoa com uma alegria tremenda. Porque simbolizava a libertação deles, né? Com certeza, simbolizava a libertação deles. E Jesus, ele frequentava esses ambientes também. E nós vemos que ele, tanto no começo da vida dele, os pais dele levaram ele nas festas, como nós lemos na Bíblia, que era de costume eles irem todo ano na Páscoa. E durante a caminhada de Cristo até a sua morte, nós vemos que ele foi desde o começo, do meio e do fim da sua vida, né? Eles
comemoraram a Páscoa. Inclusive na ceia onde Judas traiu Jesus, eles estavam comemorando a Páscoa. Com certeza. Inclusive, vocês lembram daquela parte que Jesus chegou no templo e as pessoas estavam vendendo ali? Vendendo animais para sacrifício? Aquela época que Jesus chega no templo, as pessoas estão vendendo os animais para sacrifício, e Jesus começa a derrubar as barraquinhas lá e fala assim, aqui é a casa de meu pai, vocês estão fazendo dela comércio. Jesus estava ali para comemorar a Páscoa também. Então, assim como o Everton disse, Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, enquanto ele viveu, todos os anos, Jesus comemorou a Páscoa. Era uma lei judaica que Jesus estava ali cumprindo fielmente. Aqui nós temos que ver que em Israel também existiam outras festas também, né? A festa do Pentecostes, tinha a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas, né? Eles comemoravam aqueles 40 anos que viviam nas cabanas durante a caminhada no deserto. O dia da expiação, que era o Yom Kippur, né? Que também nessa época, só fazendo um paralelo nos dias atuais, que houve aquela guerra dos 6 dias, o povo aproveitou que Israel estava comemorando e foram lá e fizeram aquele ataque maciço em cima de Israel. Foi justamente numa época de festas deles, né? Temos mais algumas festas também, alguém me lembra? É isso, eu tô esquecendo de alguma? Eles haviam 2 festivais, né, que comemoravam a intervenção histórica de Deus. É o Purim, né, que marca lá o livramento do povo judeu do genocídio, né? A história de Esther, que é pelo rei persa, né? Para não destruir o povo de Deus. E o segundo é o Hanukkah, também conhecido como a festa de dedicação. Está lá em João 10, 22. Celebra a vitória dos macabeus sobre os gregos. O que mais nós podemos colocar aqui também? Nós podemos ver que todas essas festas, né? Elas tinham um motivo. Com certeza, um significado. Tinha um significado. A gente vê aí que as festas que eram comemoradas antigamente, elas já foram eliminadas. Pelo menos para nós hoje, né? Todas elas, e todas elas encontram o seu cumprimento em Jesus. Ou seja, todas as festas, de certa forma, apontavam para Jesus. Então, quando a gente estuda a respeito dessas festas, a gente aprende muitas lições a respeito da graça salvadora de Deus e o poder de Deus para libertar o seu povo. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Jesus no templo, com a idade que ele estava aqui, é muito massa, gente. Vê, ó. Lucas 2, 41 a 52. Tá aqui, ó. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre outros companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era desobediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, num desses dias, foi comemorar a Páscoa. Maria e José haviam levado ele para o templo. Jesus estava cumprindo a lei. Quando Maria olha de lado, cadê Jesus? Jesus se perde. E Jesus é encontrado no meio lá dos rabinos, no meio dos mestres, ensinando e fazendo perguntas. E as pessoas ficaram maravilhadas. Até que os pais de Jesus, chega um momento, vão atrás de Jesus. Será que Jesus ficou perdido mesmo? Acho que Jesus não ficou perdido. Acho que em época de festas assim, as pessoas ficam tão alucinadas, né, a 1000 por hora, que acaba esquecendo, né? Às vezes, por exemplo, você tá tão... Imagina, você tá num local, né? Aquela festa tá mega animada. Eu acho que deve penso eu que essa festa nessa época em Jerusalém, aquele monte de gente, né? Deveria ser igual quando existia aquelas campais há uns anos atrás, né? Você vai lá rever aquela galera, ver aquele pessoal que você só se conhece por distância, né? Tudo bem que lá naquela época não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Imagina, Paulo, Jerusalém, uma cidade minúscula do ponto de vista atual, né? Hoje a gente tem metrópoles.
Metrópolis. Na época, Jerusalém era uma cidade pequena, com ruas pequenas, não existia veículos, carros, nada disso. E as pessoas passando naquelas ruas, cara, minúsculas, se apertando. E o povo, basicamente toda a nação judaica em Jerusalém para comemorar a Páscoa. Era normal de se perder. Mas assim, para Maria e José, Jesus havia se perdido. Mas para Jesus, ele não estava perdido. Uma coisa é quando uma criança se perde e sai correndo, eu me perdi, cadê meu pai? Tá procurando meu pai, minha mãe, não sei o que, não sei o que. Jesus não. Jesus simplesmente sumiu no meio do povo, mas Jesus sabia o que ele queria. Imagino eu que Jesus foi para o templo e de lá ele, tô em casa, tô na casa de meu pai, eu tô em casa, tô entre meu povo e é isso aí. Para Maria e para José ele havia se perdido, mas para ele mesmo ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Como vocês falaram, não foi Jesus que se perdeu, né? Foi eles que perderam de Jesus, né? Porque Jesus ele ficou, ele realmente ficou lá no templo e o que nós podemos ver, quem que era Jesus? Jesus, se nós sabemos, Jesus era filho de Deus. O que era o templo de Israel? O templo de Israel era a casa de Deus. Então Jesus estava na onde? Estava na casa do seu pai. E ele estava conversando com quem? Estava conversando com os doutores da lei. Sobre o quê? Sobre os assuntos do pai dele, né? E o que é interessante que quando Maria quando José e Maria encontram Jesus, né? E Jesus dá uma resposta para eles que hoje em dia nós pensamos que ele foi meio mal educado, né? Deu uma cacetada. Hoje em dia de peso que deu uma cacetada, né, cara? Deu uma cacetada. Mas no fundo não foi isso, né? Não foi isso. Ele não foi isso. Só colocando um complemento aí que você falou, Everton. Jesus estava falando sobre o negócio de seu pai. E qual é o grande negócio de Deus? Salvar. A salvação. Salvação em Jesus. Jesus estava falando para aqueles doutores da lei sobre a salvação, como Cordeiro de Deus, que ele era mais importante que qualquer coisa. Então acho que por isso que deve ter causado alguma coisa. Ficavam maravilhados, mas quando Jesus foi embora, quando a gente para pensar direito, já aconteceu isso, você está conversando com uma pessoa, a pessoa fala, você fica maravilhado com aquilo, depois você para analisar, você fala, não, pera, não é bem por aí não, eu acredito que foi mais ou menos assim. E quando a gente fala que durante 3 dias, né, Jesus se afastou, né, e os pais procurando, esses 3 dias que Jesus ficou desaparecido, nós podemos comparar, sim, fazer ali um comparativo com os 3 dias de Jesus quando ele estava morto. Os pais de Jesus ficaram ali apavorados, desesperados, né? A questão ali a ausência de Jesus era o maior problema, tanto para os pais de Jesus quanto para os seus discípulos. Eles perderam o norte, ficaram sem chão. Exato. E muitas vezes isso acontece conosco hoje. Aqui a gente está falando de 3 dias, mas hoje a gente pode ficar nem 1 minuto sem a presença de Jesus na nossa vida. Com certeza. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Já foi mencionado aqui no início do MCast que Jesus, ele cumpriu a lei. E foi mencionado também a respeito que Jesus pagava os impostos. Acontece que no MCast passado, nós mencionamos a respeito de algumas leis. E sabemos também que Roma deixava que seus reinos vassalos tivessem suas próprias leis. E uma das leis do povo de Israel era coletar impostos para esse dinheiro ser usado no templo. Porque basicamente a única coisa de lembrança que sobrou dos israelitas quando eles ficaram sob o domínio de Roma era o templo. E o templo precisava passar por algumas reformas, estava passando por algumas reformas. E tanto que os judeus da época, eles recolhiam impostos para arcar com as reformas do templo. E aconteceu que um belo dia os judeus foram e interrogaram Jesus, né? Tudo eles queriam pegar Jesus de alguma forma, né? Tudo os judeus procuravam fazer com que Jesus, ele parasse de guardar a lei e tivesse algum ponto para acusar Jesus contra as leis dos rabinos, né? E chega os judeus... Os fariseus, eles armavam ciladas para Jesus o tempo todo, para Jesus cair. Você pode colocar assim, Dalmo, que os judeus, eles procuravam pelo em ovo, procuravam chifre em cabeça de cavalo e achavam que nariz de porco era tomada. Você pegava Jesus no erro. Legal. O que era esse imposto do templo? Esse imposto do templo era um imposto à parte. Não era um imposto comum, assim, desde o início do templo, não. O que estava acontecendo, né? Herodes, né, o Grande, ele tinha iniciado uma reforma no templo, né? Que ele
o templo de Israel sempre foi um templo magnífico, né? E Herodes, como se fosse o prefeito da região da época, ele queria recuperar essa glória do templo de Israel. Então, num período de 20 anos antes de Cristo, ele começou essa reforma. E na época de Cristo, ele não tinha concluído ainda. E o que ele fazia então? Ele fala assim, não, para essa ocasião especial, nós vamos coletar impostos. De quem? Dos judeus. Para quê? Para ter essa reforma, para fazer o templo ser grandioso. E essa reforma, ela terminou, ele conseguiu concluir essa reforma no 66 depois de Cristo, entendeu? Esse é o contexto da história que levou aqueles cobradores de impostos, né? Eles foram só cobrar o imposto que Jesus era obrigado a pagar, né? Na verdade, era um ciclo, né? Cobrar esse ciclo. Aí Jesus fala assim, ele até fala para Pedro, fala assim, Pedro, tem como você cobrar o imposto do filho do rei, né? Aí Pedro fala, não, mas nós vamos pagar esse imposto, por quê? Para não escandalizar eles. Agora a questão é por que perguntaram para Jesus? Porque todo judeu do sexo masculino com mais de 20 anos devia pagar o imposto. Com certeza. Vão ser citados, ou seja, Jesus não estava isento, ele tinha mais de 20 anos e tinha que pagar. Com certeza ele devia pagar durante um bom tempo, né? Então, só que aí a gente poderia colocar assim, Jesus, poderíamos ter assim, só uma brincadeira à parte, Jesus entrou numa caçapa, né, no caso, né, porque ele podia utilizar de sua divindade e dizer assim, não vou pagar esse imposto. Também. Jesus podia pipocar o imposto, né, Paulo? Ele falou assim, vou pipocar esse imposto porque eu sou Deus e não preciso pagar coisa nenhuma, né, porque ali é minha casa, então eu não tenho que pagar nada, vocês têm que pagar, porque vocês são meus súditos, meus filhos, vamos levar assim, se a gente fosse dar uma banda pro, né? Mas não, o que Jesus fez? Se ele fizesse isso, ele, querendo ou não, ele iria provocar o quê? Uma bagunça geral, né? Então ele não, né? Então Jesus ele poderia fazer isso. Tinha essa opção para utilizar. Se ele pagasse o imposto, ele estaria mostrando o quê? Estaria mostrando submissão à lei e tá pagando imposto, porque ele estaria sendo submisso. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus pagou lá o imposto no caso, né? Ele pagou pra quê? Pra que não houvesse desordem, né? Ele fez pra não haver desordem mesmo. Então ele fez o quê? Na hora que ele foi lá, Pedro, vai lá na boca do peixe lá e retira uma moeda. A moeda que ele tirou, o Pedro tirou lá da boca do peixe, que eles tiraram da boca do peixe, o valor que tinha pagou tanto o imposto dele como o de Pedro, né? Então quer dizer, Pedro também acabou se livrando do imposto também. Porque seria a mesma coisa nós hoje. Por exemplo, se nós não pagássemos o imposto, falando assim, gente, eu sou cristão, não vou pagar imposto nenhum, não vou pagar IPVA, não vou pagar IPTU, não vou pagar nada, né? Já imaginou o que poderia acontecer se nós não pagássemos os nossos impostos, no caso de hoje? Todo mundo iria apontar o dedo e falar assim, mas você não é cristão? Você não tá... Eu acho que cristão é esse que não paga imposto, hein? Aí, por exemplo, aí o cara vai hoje e grava o MCast, aí vai o outro e fala assim, esse cara tá falando de Deus, mas ele nem paga imposto, cara, ele nem paga as contas dele, olha como é que ele é. Ou seja, o testemunho do cara não ia valer nada. Exatamente. E na época de Cristo tinha um agravante ainda, ele pagar esse imposto, né? É a mesma coisa você pagar por uma televisão quebrada, ou pagar por um eletrodoméstico quebrado, ou comprar um carro sem roda, porque Jesus, ele pagou esse imposto e ele sabia que o templo seria destruído ainda, né? É a mesma coisa que assim, melhor ainda. Jesus foi lá e pagou e não questionou em nenhum momento se seria investido, se não seria, ele foi lá e fez a parte dele. E a gente tem que fazer a nossa também, né? Com certeza. É a mesma coisa que você pagar um IPVA e andar para estradas esburacadas, né? Bom exemplo disso. As estradas são comuns, você sabe que esse dinheiro não vai ser investido para poder fazer lá a reforma das estradas ou construção de novas vias. Não vai. Então, por exemplo, essa é a mesma coisa que acontece no dia de hoje. Mas o quê? Você paga IPVA... É a mesma coisa que você pagar IPVA andar por São Gonçalo, que é uma tristeza. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. E falando de impostos, de lei, será que Jesus, depois desse episódio, será que Jesus aboliu a lei? Vamos dar uma olhada em Mateus 5, 17 e 20? O que vocês acham? Pode ser. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Lá está escrito assim, ó. Não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas sim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda
aprenda dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à justiça dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui que ele não veio abolir a lei, mas sim que ele veio cumprir, né? Esse cumpriu aí, traduzido grego, quer dizer plero, dar novo sentido à lei. Como nós comentamos no MCast 47, sobre os judeus cuspirem no chão e estar aguando a terra ali, né? Uhum. Então, Jesus viu essa hipocrisia ali, então ele veio dar um novo sentido para a lei, mas ele não alterou a lei, ele não modificou. Como ele que fez as leis, quem rege as leis sabe como elas devem ser, correto? Com certeza. Então ele veio dar um novo sentido para a lei, ele veio dar um plero, ele não veio cumprir no fato de, morreu, cumpriu, acabou a lei. Vamos falar aqui a respeito de duas historinhas que a pessoa que lê essas histórias da Bíblia pensa que Jesus veio e mudou, né, a lei. Eu vim abolir, eu vim fazer diferente. Mas não, pegando o gancho no que o Luiz comentou, Jesus veio dar um novo sentido para a lei, mas esse novo sentido não fez com que Jesus transgredisse a lei. Jesus cumpriu a lei e deu um novo sentido para ela. Se você pegar a história lá da mulher adúltera, que ela foi levada até Jesus pelos fariseus, e os fariseus falaram assim para Jesus, assim, olha Jesus, essa história tá lá em João capítulo 8, versículo 1 a 11. Os fariseus falaram assim, olha aí, ó, ela foi pega em adultério e a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar essa mulher. O que nós devemos fazer? Ele perguntou para Jesus. Na verdade, os fariseus ali queriam, se Jesus mandasse matar a mulher, os fariseus falaram aqui, ó, a gente tem uma maneira aqui de usar, a gente tem um argumento para usar contra Jesus, né? Entregaria Jesus para os romanos se ele matasse a mulher. E se Jesus absolvesse a mulher, eles falavam entregaria assim, ó, ele para os judeus. Entregaria ele para os judeus. Exatamente, falava assim, ó, ele não está cumprindo a lei de Moisés. Daí Jesus, em sua infinita sabedoria, o que Jesus diz? Aquele que não houver nenhum pecado, que jogue a primeira pedra. Só que nisso, ao mesmo tempo que Jesus fez, ele foi lá, se abaixou, né? Que nem podemos ver lá em João, do capítulo 8, versículo 6, que diz o seguinte: isto diziam eles tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que Jesus estava escrevendo com o dedo naquela hora no chão do templo? Estava escrevendo todos os pecados de cada um. Então, quer dizer assim, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele foi muito mais esperto do que eles e pegou eles no pulo do gato, né? A pergunta, quem iria ter coragem de jogar a pedra nesse momento? Quem que vai testemunhar contra essa mulher, né? Quantos sobraram nesse episódio? Porque tinha que ter pelo menos 2 pessoas ali para poder acusar a mulher, né? Notem segundo a lei de Moisés, tinha que ter 2 testemunhas. Notem que Jesus em nenhum momento ele falou assim, ó, pera aí, eu não vou cumprir a lei. Jesus falou assim, não, pera aí, vamos cumprir sim. Se Moisés disse que é pra apedrejar, vamos apedrejar. Só que é o seguinte, eu quero ver quem que sobra. Eu quero ver quem que sobra. É o seguinte, aquele que não tiver... Jesus falou, né? Vamos atirar então, vamos jogar a pedra. Só que é o seguinte, aquele que não tem pecado, que atire. E Jesus ali, ele montou o júri ali. Ele falou assim, tudo bem, tá aqui o réu, tá? Mas quem que vai apedrejar? Quem que vai apedrejar? Ô Luiz, interessante, cara, que Jesus olha e fala assim, ó. Jesus olha e fala assim pro povo, assim, ó. Gente, vamos sim, vamos atirar as pedras sim. Só que o primeiro a atirar tem que ser o cara. Tem que ser o bonzão. Não pode ter pecado. Gremlindo. Tem que ser o Gremlindo. E aí o que acontece? Não sobra ninguém, cara. E Jesus vira pra mulher e fala assim, ó, cadê aqueles que te acusam? Não sobrou nenhuma testemunha. E Jesus vira pra mulher e fala assim, vá e não peques mais. Jesus mostra a graça pra ela. A mulher não fez nada pra merecer ser absolvida. Mas Jesus mostra a sua graça, revela a sua graça pra mulher, né? E outra coisa... ele fala, ninguém te culpou, né? Ninguém te condenou, também não vou te julgar. Te condenar, isso mesmo. Te condenar. Dal, pessoal, outra coisa também. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, capítulo 22, que fala sobre essa lei do apedrejamento, lá fala o seguinte, que quando uma pessoa for pegada em adultério, o homem e a mulher seriam apedrejados. Mas cadê o homem dessa história?
Tipo assim, tá faltando um aí. O cara, tipo assim, eles entraram lá, os caras estavam lá na cama, tudo enrolado lá, né, aquela coisa toda lá. Aí na hora que o cara viu os fariseus, ele pulou a janela e saiu correndo? Não, cadê o homem? Saiu pela janela. Cara, eu imagino. Mas aí a gente vê que isso daí foi golpe dos fariseus, né? Armação, e Jesus sabe, Jesus na sua infinita sabedoria, ele sabia isso, né? Ele sabia porque, não, eu conheço a lei de Moisés, eu sei que tinha de apedrejar, eu sei que tinha de apedrejar a mulher, mas tinha de apedrejar o homem também, mas cadê o homem? Imagina mais um detalhe aqui, que eu vou colocar essa mulher como mais adulta ainda. Quem garante que, por eles estarem tão, assim, conscientes de si e dizendo que ela era adúltera, que aquele povo todo ali não teria passado pelo prostíbulo, por onde ela estava? Por que o cara sabia que ela era adúltera? Tá, interrogação aí. Porque o cara... aquelas pessoas que queriam apedrejá-la, como estava acusando que ela era adúltera também. De repente, os adúlteros estavam ali. Os caras que saíram na janela eram aqueles que estavam querendo apedrejar. Exatamente, Luiz. Os caras, eles também eram os adúlteros. Eles que dormiam com ela, né? Eles próprios, isso. Né? Imagina aí, pegando o gancho nisso que o Everton disse, que o cara que fosse encontrado também tinha que ser apedrejado, e Jesus começa a escrever o pecado de cada um na areia, no chão ali, né, na terra. Os caras fazem, não, pera aí, esse Jesus tá sabendo muito, cara, ele deve saber que eu dormi com essa mulher aí. Então, daqui a pouquinho eu vou ser apedrejado, eu que vou sair fora daqui. Os caras, por medo, saíram fora, cara. Com certeza. Entendeu? Não, pera aí, vai sobrar pra mim. Não ficou um, cara. Não ficou ninguém. E Jesus não condenou a mulher. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Outra historinha que fala que aparentemente Jesus veio para revogar a lei, para anular a lei e não para cumprir, que a gente ficou de mencionar a respeito do divórcio, que em um determinado momento, se você abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, versículo 1 a 9, lá está escrito o seguinte, ó: tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram o seguinte: é permitido o homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então os fariseus continuaram e perguntaram: então por que Moisés mandou então dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Olha que interessante, os fariseus fizeram essa pergunta para Jesus porque Moisés, olha o que Moisés disse há muito tempo atrás, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, que está escrito assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará a esta mulher uma certidão de divórcio e a mandará embora. E aí, hein, gente? Jesus, então, quer dizer que tá falando uma coisa completamente diferente daquilo que Moisés disse? Jesus veio para... Não, eu gostaria de fazer até um comentário acerca desse assunto, em Mateus 19, aqui no versículo 8, que fala assim, ó: Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Ou seja, Moisés permitiu uma lei assim tão rígida, porque o povo tinha um coração muito duro, assim como a lei do apedrejamento para quem cometesse adultério. Para nós hoje, se analisar, apedrejar é um negócio absurdo. Então as leis eram de acordo com a dureza do coração daquele povo. Outra coisa também que eu queria falar aqui, e vou falar, posso falar? Posso falar? Falando já. Outra coisa, ó, no versículo 7, se nós prestarmos atenção, diz o seguinte, ó: replicaram-lhe, por que mandou Moisés, então, dar carta de divórcio e repudiar? O que é interessante, que termo que ele usa aqui? Por que mandou Moisés? O que é mandar? Quando você manda uma pessoa fazer alguma coisa, quer dizer que você tem aquela convicção também que aquela coisa que você vai fazer é certa, não é verdade? Tá dando uma ordem, né? Você tá dando uma ordem e você concorda com aquilo dali, não é verdade? Uhum. Mas, na resposta de
Jesus corrige isso. Porque o que ele fala? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu. O que é permitir? Às vezes você não concorda com aquilo, mas você permite. Entendeu? Devido às circunstâncias. Devido às circunstâncias. Qual que era a circunstância? Porque os homens tinham coração duro. Os homens tinham coração duro. Aí Jesus corrige essa lei. Na verdade, não é que ele corrige essa lei. Ele mostra o ponto de vista correto. Não, você vai poder dar carta de divórcio por uma ocasião, que é o adultério. Mas, assim, você pode também perdoar a pessoa também, né? Tem esse extremo. Você pode perdoar e restaurar. E Deus é capaz de restaurar um casamento, né? Se os dois tiverem de mútuo acordo, e Deus pode restaurar o casamento novamente. Mas, assim, no caso do adultério, porque sabe o que acontecia antigamente? Eu imagino, né? Esse é meu ponto de vista, pode estar errado também. O que eu acho que, tipo assim, se Deus não permitisse, se Moisés não permitisse o divórcio antigamente, o que os caras iam fazer antigamente? Ele ia matar a mulher dele, ou ia, né? Porque antigamente a mulher não tinha palavra como ela não tinha uma palavra ativa como ela tem hoje em dia, né? A mulher ia sofrer muito na mão dos caras, né? Ia sofrer muito. O cara ia, se brincar, ia matar a mulher. Falar assim, não, a minha mulher morreu, né? Quem ia questionar o cara? Ela não era nem levada em conta. Quando fala lá que os pães e peixes foram dados para mais de, 6 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Eles eram até tirados do meio, né? Tudo que a gente for ver, era contado sempre homem, né? E a mulher era muito desvalorizada naquela época. Imagina só o que aquelas pessoas iam fazer com as mulheres se não tivessem isso, né? Se não tivesse dado de você, não gostei dela, a mulher minha é isso, é aquilo, quer saber, vou matar ela e eu arrumo outra, né? Porque morreu, ser viúvo, né? E viúvo pode casar de novo, né? Então nós seguimos em frente. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Como podemos equilibrar a justiça e graça para os que caem em pecado, se é inevitável errar? Seria melhor errar ao lado da justiça ou da misericórdia? Seria melhor errar do lado da misericórdia, porque às vezes você faz justiça, você acha que tá fazendo a justiça aí depois não tem como você voltar atrás mais, né? Vai que você fizesse justiça, no caso lá da mulher que foi apedrejada, a mulher morresse. Aí não tinha como voltar atrás mais. Não. Então, antes errar pela misericórdia do que pela justiça humana, porque sabemos que somente Deus vai fazer justiça, né? Com certeza. Devemos confiar na justiça dele. Pessoal, então nós vemos que Jesus, ele veio, na verdade, mostrar, não abolir a lei. Ele não veio abolir a lei. E nós vemos isso em Mateus mesmo, que ele fala que ele veio cumprir a lei. Mas ele veio mostrar o quê? O real significado da lei. Que as pessoas tinham perdido o real significado da lei. Não deixar para trás aí Romanos 7,12, que fala que a lei é santa, justa e boa. Com certeza. Oh, how I love your law. It is my meditation. It is my meditation all the day. O podcast das lições da Bíblia. Quanto amo a tua lei, ela é o meu prazer, Senhor. Sim, verdadeiros são seus passos, é a verdade dos teus lábios e motivo do meu louvor. Bem-aventurados os que andam na lei, nela tenho vida, não me esquecerei. São os seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. Perfeito, meu Deus, a tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és. Ou seja, as leis antigamente, tanto a do apedrejamento lá pro adultério, quanto essa lei do divórcio. Luiz? Acho que Luiz caiu. Ele tava falando fogo estranho aí, Deus derrubou a linha dele.
Brincadeira, pessoal. Tentar esperar aqui. Oi? Ô Luiz, fala tudo de Opa. novo. Caiu, cara. Você tá pipocando aí, Luiz. Eu tô pipocando? Não, você falou. Eu sei que você falou um monte de coisa e nós não ouvimos nada. Eu acho que você estava falando. Então vamos lá. Repete. Eu achei interessante esse ponto de vista aqui, só entre nós. Só entre nós não. Vai ser usado contra você no tribunal. Você conhece o Dalmo, cara? Tá gravando ainda? Não, esse aqui eu vou deixar entre nós. Tem que seria legal pra capinha, né? Colocar o tiozão da Suquita lá. Tiozão da Suquita. Não, mas o fulano lá, o ciclano, o Beltrano, o Rex, ele é cristão e faz essas coisas? Não, né? Nós devemos às vezes deixar de fazer até certos tipos de coisas para não escandalizar as outras pessoas. O Rex era cristão, é? Ele era, filho. Ele era não era cristão batizado. roxo, não. Ele era cristão laranja. Abóbora. Vamos que eu tenho que ir no açougue. Então vamos. A mulher já me intimou e pro açougue. Vambora, quem dá a introdução disso aí? Preciso no açougue. A gente encerrou, né? Era tudo aqui, cara. O sinal caiu, não sei o que houve. Momento lágrime lindo, viu? Cara, eu nem sei o que o senhor Grepino tá fazendo aqui, né, cara? Acho que a gente... Galera, com o tempo a gente pode converter ele, né? Eu posso mandar mais um abraço pessoal aí? Manda aí. Eu quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai. Não, brincadeira. Pessoal, eu queria mandar um... Isso aqui não é programa da Xuxa, não. Não, eu sei. É que deu uma nostalgia agora, sabe? É que a felicidade de você estar no ar, assim, falando com várias pessoas. Pessoal, eu quero mandar um abraço aí pros nossos amigos aí do Pupilas em Brasa, que nos acompanham também. Quero mandar um abraço aí pro Nisso Xavier também, que está com a gente aí. Quero mandar um abraço aí pro Yuri, quero mandar um abraço pro Léo. Também quero mandar um abraço aí pro pessoal aí do ConnectCast também, pessoal que a gente bota aí conosco também. E quero mandar um abraço também para os nossos amigos do Facebook. Pessoal, nós estamos tendo mais pessoas escutando do que pessoas que estão curtindo a nossa página. Pessoal, aquelas pessoas que escutam o MCast, faz aquela forcinha para dar uma curtida lá na fanpage, porque através da fanpage você vai conseguir ficar atualizado com tudo aquilo que nós postamos em nossa página, e você não vai perder um MCast. Vai ficar muito mais fácil. É isso aí. E vem um MCast especial por aí, hein, gente? Com certeza. Vem um MCast aí, um MCast diferente, MCast especial. Você ouvinte aí, continue acompanhando, que em breve terá surpresas. E Dalmo, nós não podemos esquecer, hein, que no MCast 50, no MCast Jubileu de Prata, né? É Jubileu de Prata, 50, nós vamos ter a revelação da pessoa que tem uma dupla identidade. E além da revelação da pessoa de dupla identidade, a gente vai lançar o nosso primeiro MCast especial no MCast 50. Com certeza. Além do MCast 50, né? Com certeza. Então vamos pra lição, galera? Vamos pra lição, é isso aí. Na poeira, o Rabino, parte 5. Tá louco. Aí tá demorando, viu? Já demorou, cara. Demorou. Aí tem uma piadinha benta santa que pode, que aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra, sai um bêbado do meio da multidão, dá uma pedrada na cabeça da mulher e fala: dessa distância eu nunca errei. Vai.